trata de uma proposta missionária, quero pedir a sua permissão, você sucinto, para trazer-lhes uma mensagem que está no meu coração, dentro de uma síntese, baseadas em Atos capítulo 1, versículo 4. Eu vou pedir a ajuda da mídia para projetar, para que eu gosto de falar, pregar, lendo Bíblia. O texto está escrito: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Amém? Queiram tornar os vossos assentos, por favor. Queridos, tomando por base esse texto, eu gostaria de falar-lhes sobre o investidor e quão tamanha é o privilégio de nós que temos. Mas antes de decorrer, quero agradecer ao poder executivo deste município, o senhor prefeito, aqui na pessoa da sua representatividade. Muito obrigado por me receber no vosso município, ao prefeito aqui, como também a todos o secretariado, ao legislativo. Que Deus os abençoe. Amados, quando nós debruçamos no texto, ele nos traz um contexto histórico de confiabilidade, de um investimento tal para recuperar uma alma de um ser humano. Quando nós falamos da palavra investidor, é conhecida no nosso meio, tendo em vista que ela tem origem no latim, e no latim ela vem dentro de um contexto natural, aonde o prefixo em quer dizer dentro de, e o vestirem, que quer dizer revestir, quer dizer investir em dentro de, e vestir no latim era uma pessoa revestida de autoridade. Isso quer dizer, estava dentro dele uma autoridade. Então, quando nós observamos o texto, e aqui tem muitos, dá para perceber pelas ofertas que tem muitos investidores. E há alguns critérios que o investidor, ele observa antes de investir. Ele não investe qualquer coisa, porque com o decorrer do tempo, com a modernidade fonética, a palavra investidor, ela se tornou mais clara. É alguém que investe em aportes, em ativos, ou em tudo que ele investe. Porém, ele não investe em qualquer coisa. Ele primeiro vê a rentabilidade, depois os riscos. Então, ele vai analisar, como também a liquidez, o prazo e o retorno. São critérios que o investidor, antes de investir, ele vai analisar para poder aplicar o seu investimento. Então, observe, me permite a rapidez, porque eu sou assembleano e sei que depois de 9h30 o assembleano quer fugir, então vou ser rápido, me segure aí. Então, o investidor, ele tem toda esta gama para poder investir. Então, quando nós estamos falando de missões, quero trazer a você o que Deus investiu para que chegássemos a nós, pastor. Quando nós analisamos o texto, observem que antes do ser humano, a terra já existia dentro de uma linha teológica baseada em Ezequiel, capítulo 28, quando Deus traz a Ezequiel um leque da eternidade dentro de um contexto terrestre. Observem que Ezequiel 28, ele diz que no planeta Terra, que foi criado para se relacionar com Deus, havia uma classe criada por Deus de adoradores, ligando o céu à terra e terra aos céus, sem ter limites de gravidade ou atmosfera. Eram os anjos, e estes anjos, eles tinham a responsabilidade de ligar terra e céu em adoração, noite e dia, dia e noite. Porém, havia um sacerdote que levava a adoração, conduzia a Deus por conta da perfeição. Ele foi criado para isso, chamado anjo de luz. Então, diz Ezequiel que na terra, esse contexto de liturgia, pastor Joedi, já havia. Por exemplo, Chile, aqui
é o templo sede. O Senhor é a maior autoridade eclesiástica aqui. Obviamente que há vários santuários, congregações ligadas aqui. Então, desde este princípio já havia o Lúcifer, o anjo de luz, digamos assim, ele habitava em um lugar específico chamado Éden, e dali havia santuários que os anjos adoravam. Então o anjo de luz, como representante sacerdotal, ele pegava a adoração dos anjos, guardava no coração e subia a Deus, e diante do Monte Santo de Deus, ele abria o coração, e o que saía era o que a terra produzia pelos anjos, dizendo: tu és digno de honra, de glória, de domínio, de louvor, e toda a terra está cheia da tua glória. Então isso era algo cotidiano, porém há um conceito pejorativo, tendo em vista que a glória, o glamour do anjo de luz era tão grande que ele se ensoberbeceu. Quando ele se ensoberbeceu, então vem, ou seja, o pecado nele, e ele vai negociar, ele vai tratar com os santuários. Aqui o Senhor tem vários dirigentes que respondem o Senhor diante das congregações. O anjo de luz tinha anjos líderes que lideravam os seus santuários. Então ele vai contaminar, vai negociar com os anjos que esta glória, este glamour não era só para o soberano, mas ele era igual. Então ele tem um poder de persuasão tamanho que consegue contaminar uma terça parte, 33% dos anjos, consequentemente os santuários. Ou seja, ele previu uma rebelião, um racha. Quando ele achou que já tinha 33% a seu favor, ele disse: agora eu vou subir e não vou mais levar adoração, eu vou subir acima das mais altas nuvens, Isaías 14:14, acima das mais altas estrelas, vou estabelecer o meu trono e serei igual a ele, o Altíssimo. Quando ele faz assim, ele sobe. Então, quando ele sobe, aí vem Ezequiel 28, versículo 13, que aqui está escrito, por favor, Ezequiel 28 e 13, aí estiveste no Éden, jardim de Deus. Então vai descrever 10 pedras preciosas que tinham na veste dele como sacerdotal para diferenciá-lo. Versículo 18, aí vem a sentença, ele sobe, mas já corrompido pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, começou a vender o que não lhe pertencia, contaminaste os teus santuários, as tuas congregações. Então a partir daqui Deus disse: vou te atirar à terra, humilhado, envergonhado, com um fogo consumidor dentro de ti, e todos o verão. Aí a ira de Deus vem para a terra. Então a terça parte vai ser condenada e os 2/3 resgatados do céu. A terra vai ser inundada pelo dilúvio. Quando o dilúvio submete a terra, ela está oculta. A terra ficou sem forma pela impetuosidade das águas e vazia. Por que vazia? Não tem mais relacionamento com Deus, não tem mais adorador. O investimento de Deus deu errado, que ele fez para ser eterno, não era para nós existirmos. Se os anjos não errassem, o investimento de Deus ainda estava com eles, mas deu errado. Deus investiu na terra, colocou o anjo e deu errado. O primeiro investimento na ótica missionária. Segura o teclado, por favor, por enquanto. Então a partir daqui, observe que vem séculos e séculos sem relacionamento com Deus. O homem está afastado de Deus porque não existe. Os anjos deixaram a terra vazia. O tempo passa, aí Deus resolve investir de novo. E o que é que acontece? Vem o Gênesis. O Gênesis vai contar a história do ser humano. Em princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Não tinha forma, e agora
a adoração não tinha habitante. Aí Deus faz separação entre trevas e luz, porque a treva prevalecia. Aí Deus vai criar tudo bonitinho, tudo direitinho, para recomeçar. Vai investir aonde deu errado, a terra de novo. Ele tem, é preciso muita coragem. Então, veja que toda a criação, ele vai fazer só no agir, decisão monocrática. Quando ele faz tudo, vem o capítulo 1, versículo 26. Então ele vai trazer uma criação especial, a ponto que foi necessário uma reunião entre, creio, dentro do contexto teológico, Pai, Filho e Espírito Santo, como criar o adorador, porque o investimento primeiro deu errado e tinha que ser perfeito. Aí decidiram, para ele ser perfeito, vamos criar para ele adorar eternamente, ou seja, vamos dar a ele a sua essência. Aí decidiram, Gênesis 1:26, aí diz que Deus resolveu, e disse Deus, façamos, veja que é plural, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para viver eternamente em adoração. Então Deus vai criar o homem. Aí vem Gênesis 2, versículo 7, do pó da terra ele cria o ser humano. Aí o escritor os Hebreus diz que ele criou a gente um pouco menor que os anjos, ou seja, mas de glória nos coroou. Aí vem dizendo que nós fomos criados do pó da terra, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Ou seja, para que nós fôssemos perfeitos. Aí vem Jó, capítulo 33, versículo 4, quando Eliú vai dar o discurso, ele diz como fez isso aqui. Ele diz, o Espírito de Deus me fez, ponto, vírgula, uma pausa maior, quer dizer, por isso que é dentro de, e vestir, seja um poder dado, por isso que está no escrito. Diz os teólogos eruditos que quando o Espírito Santo deu esta forma, semelhança, fez a gente, ele olhou e disse, Senhor, é perfeito, eu vou morar dentro dele, o Senhor vai colocar dentro dele, o investimento vai ser dentro dele, investi-lo de autoridade, vou fazer um lugar para morar nele. Aí quando ele entra, aí o Todo-Poderoso vem, sopra na narina do homem e ele se torna alma vivente. Agora o Espírito está dentro dele, e Deus vai dar autoridade sobre tudo na terra. Aí vem o Gênesis 2:8, aonde habitava a luz e o errado? No Éden. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Ele investiu de novo aonde deu errado. Agora vai dar certo. Veja que a partir daqui vai ter adoração, vai ter ligação entre terra e céu. Como o homem era menor que os anjos, tinha o poder da gravidade, não rompia, aí Deus descia todos os dias. Era Deus que vinha à terra, era adorado, o homem ouvia a sua voz, havia relacionamento. A maior e o ápice da criação é o ser humano. Então agora é o único ser que entende a voz de Deus. Ouvindo a voz do Senhor, já entendia, falava de todas as criações ou criaturas, só nós, só o ser humano entendia o linguajar de Deus, falava tete a tete, cara a cara com o Criador. Aí o pecado vem no capítulo 3, o pecado vai decepcionar, o investimento deu errado de novo, o pecado vem e vai afastar o homem de Deus. Por isso que Gênesis capítulo 3, 23 e 24 diz que o pecado causou esse dano. O Senhor Deus, pois lançou fora do jardim do Éden. Veja que o anjo de luz habitava no Éden, foi arrebentado do Éden por causa do pecado. Isto é lugar geográfico, não é aleatório. Dentro do contexto científico e teológico, este Éden é um lugar aqui na terra oriental, onde começou a história dos anjos e a nossa. Então observe, por conta do pecado, o homem
foi lançado fora do jardim do Éden para lavrar a terra em que fora tomado. Aí Deus coloca uma proteção no Éden, versículo 24: e havendo lançado o homem fora, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden, para o homem não mais voltar a adorar sem a remissão. Então agora, segunda vez, primeiro anjos, o investimento deu errado. Segunda vez, o homem agora deu errado. Você vai observar que a partir daqui, o trabalhar de Deus é tentar recuperar o homem, porque ele foi criado para ser eterno. Quando o homem vai errando, aí vem o capítulo 6 do Gênesis: o pecado deteriorou o ser humano. Aí Deus disse: vou dar fim, vou acabar com ele e tudo que eu criei, mas por conta do favor que ele não merece, a graça vem, e Noé acha graça aos olhos de Deus. Aí Deus, como investidor, resolve poupar 8 almas para investir lá na frente. O dilúvio vem e a terra volta ao primeiro estado dos anjos, coberta pelas águas. Só tinha um segredo: não estava mais vazia e não tinha mais sombra nem treva, porque tinha 8 sobreviventes pela graça acima das águas, vivendo, dando glória a Deus. Então, capítulo 8 do Gênesis, a Bíblia diz que Deus vai recomeçar, tira os 8 da arca e vem o capítulo 9. Capítulo 9, ele investe de novo. Como, pastor? Capítulo 9 do Gênesis, está escrito, versículo 1 e 2: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhe: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor, veja que este versículo aqui é referência do 1:26 do Gênesis. Ele disse isso a Adão no investimento, mas o investimento deu errado. Ele investe de novo e coloca o temor dos animais, de tudo que ele fez, devolve ao homem de novo. Eu acredito, vou investir de novo, e investiu, mas deu errado de novo. Capítulo 11, dá errado, o homem peca e o pecado prevalece. Ou seja, quem vai mais investir no mesmo lugar que deu errado? Investidor de juízo não faria isso. Aí Deus silencia e espalha eles sobre a terra forçadamente. Europa, Oriente e África, jafetitas, canitas e semitas, séculos e séculos sem Deus ser adorado. A idolatria permeia, porque o homem foi criado para adorar. Se não adora Deus, vai adorar outra coisa, e a idolatria toma conta. Aí no Oriente Médio está a Mesopotâmia, lugar entre rios. Então, entre rios, aí Deus diz: vou investir de novo para trazê-los de volta. Aí vai lá em Ur dos Caldeus e faz uma proposta a um homem chamado Abraão: sai da tua terra. Para onde? Para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, Abraão acredita. E qual era a forma de Deus? Através deste recomeço, recuperar as famílias da terra. Por isso que Gênesis 12, versículo 3, está escrito: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus quer trazer de volta para ele não só os dos Oriente, mas toda a terra, como o princípio assim foi criado. Abraão acredita e vai. Capítulo 15, ele desespera, Deus renova ele. Capítulo 16, ele se precipita e vem Ismael. Não é o projeto missionário original. Aí Deus puxa na orelha no capítulo 17: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, e renova a aliança. Capítulo 18, Abraão fica velho, perde a força viril. Sara já era estéril, entra na menopausa. Quando Abraão não tinha mais força de produzir, e o útero de Sarai estava pior do que quando começou, ele não podia dizer que o projeto era dele. Aí vem o capítulo 21, dizendo, capítulo 21 do Gênesis: e Deus visitou a Sara como tinha dito, e Sara, como tinha prometido,
versículo seguinte, e o que é, versículo 2, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Aí Deus agora vai investir, e qual é a forma? Levar o projeto para onde tudo começou e deu errado. Você vai observar que Isaac vai ser desmamado no versículo 8. Quando ele é desmamado, Deus disse: o projeto de recomeço, o investimento é meu. Aí vem o que? O capítulo do contexto do 22. Ele vai provar a Abraão, capítulo 22. Depois destas coisas, do capítulo 21, apareceu Deus a Abraão e lhe tornou em prova Abraão. E ele disse: eis-me aqui. O que é que Deus diz? Pega, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Moriá é uma região montanhosa no oriente, ou seja, e oferece ali em sacrifício, em holocausto. Abraão, com o coração dolorido, pega o menino e vai levar como projeto de investimento de Deus aonde ele queria que o menino fosse. Quando ele chega em Moriá, está lá um monte, e ele sobe o monte. É aqui que os rabínicos judeus dizem que foi aonde o homem foi criado, em cima do monte, na região de Moriá. Era aqui que o anjo de luz habitava. Aí Deus vai investir de novo aonde tudo deu errado, ele investe de novo. Aí quando chega em cima do monte, vai sacrificar Isaque, porque Deus não deixa Isaque morrer, porque ali não é lugar de morte, foi ali aonde a vida começou, foi ali aonde o investimento começou. Quando ele vai matar Isaque, aí Deus apresenta o cordeiro, e o anjo grita: ei, faça isso não, agora eu sei que tu temes a Deus. Aí não é lugar de morte, aí é lugar de vida, aí é lugar aonde o investimento começou. Ele desce com Isaque. Isaque traz Jacó, e o investimento missionário que começou no capítulo 12 vai se desenvolver. Isaque traz Jacó. Aí Deus, qual é o propósito? Levar o projeto aonde tudo começou e deu errado. Eita, investidor corajoso. E Jacó tem filhos, desce para o Egito. Gênesis 46, 26 e 27. 70 almas estão no Egito, fora do lugar. 430 anos se vão fora do lugar. 430 anos são escravos. Aí Deus vai em Êxodo, capítulo 3, versículo 8. Olha onde ele vai estabelecer o projeto. Ele vai a Moisés e diz o seguinte: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a terra que mana leite e mel. Aí Moisés tira o povo, me permita correr, Moisés tira o povo do Egito, mas não chega lá. Mas vem Josué. Josué vai entrar no lugar de Moisés. Aí vem o capítulo 1 de Josué. Josué, meu servo Moisés é morto, te dispõe, te levanta para conduzir ao povo de Israel a terra que eu tenho lhes dado, a prometido. Aí Josué entra na terra prometida. Quando Josué coloca o povo na terra prometida, o povo se estabelece. Aí vem Davi. Quando Davi vem, Davi tem o sonho de conquistar Jebus. E aonde é Jebus? No Moriá. Aonde é Jebus? E no monte, em cima do monte e ao redor do monte, onde os judeus dizem que tudo começou. Aí no coração de Davi estava: oh Davi, eu vou conquistar Jerusalém. Aí vem 2 Samuel capítulo 5. Aí Davi já é rei e vai invadir a Jebuseus. Aí quando ele diz vou conquistar Jebus, o rei de Jebus, lugar de paz, diz: aqui você não entra, até os cegos e aleijados não vão deixar você entrar. Aí Davi chama os soldados e diz: não, quem for comigo e vencer, tirar os cegos do caminho, os aleijados, eu promovo. Eles vão, aí vão, conquista Jerusalém, conquista Jebus, futuro Jerusalém. Aí agora
vem ele dizendo: agora cego nem coxo entra em Jerusalém. Virou lei, porém vai passando o tempo. Aí Davi diz: Senhor, eu quero construir um templo para o Senhor. E qual é o projeto? Em cima do monte, aonde tudo começou. Aí Deus disse: você não, você é sanguíneo, mas quando você dormir com seus pais, vou levantar depois de ti um que será da tua descendência, e eu serei com ele. Aí morre Davi, aí vem Salomão, aí vem 2 Crônicas, capítulo 3, vai dizer o quê? Que Salomão vai trazer Deus as lágrimas na nossa linguagem humana. Por quê? 2 Crônicas, capítulo 3, diz que Salomão vai recomeçar um lugar de adoração, e começou a Salomão edificar o templo ao Senhor em Jerusalém. Aonde? No Monte Moriá, aonde Davi queria construir. Em cima do monte, aonde a vida começou, era o que Deus queria. Agora Salomão vai colocar um templo de adoração. Aí Deus disse: eu invisto de novo no mesmo lugar, e agora vai dar certo. Foi tão sério que Deus quebrou protocolo por causa disso. Por exemplo, para você ter uma ideia, pastor Joedi, se ele determinar algo aqui, tem que obedecer. Ninguém quebra. Imagina Deus. Mas por causa desta coragem, e Deus investiu tanto que agora voltou aonde tudo começou, quando o inferno pensou que não ia dar certo. Aí Deus disse, na inauguração, 2 Crônicas 7:12 por diante, aí Deus desceu no dia da inauguração, e Salomão orando, aí diz: o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu, diga comigo, se eu fechar os céus e não haver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, isso é um juízo. Mas quem é que vai quebrar aquele lugar? Mas, leia, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Qual era o motivo? Agora estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos, a oração que se fizerem de cima do monte deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para o meu nome estar nela eternamente, perpetualmente. A partir daqui, eu aprendi com um rabino judeu que aqui é o centro do mundo. Até hoje os judeus ensinam que é no templo, ali no mesmo lugar que a vida começou. É o centro do mundo, por isso que eles dizem que quem mora em Jerusalém tem acesso a Deus. Quem está em Jerusalém é santo. Quem está em Jerusalém é inteligente. Ou seja, quanto mais longe de Jerusalém você mora, menos crente é, menos direito tem e não tem acesso a Deus. Porque tudo começou ali, agora está o monte. Se voltou para o mesmo lugar, aí Deus diz: agora vai dar certo. Só os judeus. Veja que quando eles vão orar, eles tinham uma bússola. Para quê? Para se virar para Jerusalém, lugar da morada de Deus. Só de lá vem a oração. Mas deu errado. O investimento deu errado de novo, pela terceira vez. Agora a quarta. Investiu com os anjos, deu errado. No mesmo lugar. Investiu com Adão, deu errado. Acreditou em Noé, deu errado. Acreditou na descendência de Abraão. Levou-los para onde tudo começou. E deu errado de novo. Jeremias 52, versículo 13. Nabuzaradã, com ódio de Nabucodonosor, entra em Jerusalém. Destrói a cidade. Destrói o templo. O investimento não vai dar lucro.
Mas ele sabia dos riscos. Mas mesmo assim ele investiu. O projeto missionário é levado para o cativeiro. 70 anos. A base missionária, o mato cresceu. Os vizinhos diziam, jamais voltarão. Acabou a festa. Deu errado de novo. 70 anos depois. Se você investiu já 4 vezes e deu errado. Por exemplo, se eu investir, abrir uma loja em Ipaba 4 vezes e deu errado, eu não invisto de novo aqui. Mas 70 anos depois, aí Deus vai lá na Babilônia e diz, vou investir de novo. E o Senhor vai investir aonde? Vou levar vocês para o mesmo lugar, vou investir de novo. Jerusalém. Jerusalém. Aí é quando agora, por isso que tem o Salmo 126, o impacto entre os vizinhos foi tão grande, que eles não esperavam que Deus investisse ali de novo. Quando eles vão voltando por qualquer outro lugar do mundo, mas Deus levou para onde tudo deu errado, aí eles começam a cantar. Ora, surgiu esse hino, quando o Senhor restaurou a nossa sorte e nos trouxe de volta do cativeiro, Ele investiu de novo, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua tinha um cântico novo. Então os vizinhos diziam, grandes coisas fez o Senhor a este, é o projeto missionário. Ele investe de novo e diz, recomecem, que eu vou dar mais do que o que eu já dei. A glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Suba o monte, reconstruir o lugar em cima do monte de novo, o templo de Zorobabel. Mas deu errado de novo. Por isso que Malaquias 1:6, 1:10, Malaquias 1:10, Deus ficou tão triste com o investimento, que disse, como eu queria que um de vocês fechasse a porta do templo, para não queimar incenso no meu altar em vão. E resolveu se calar. Porque o investimento deu errado. 400 anos sem relacionamento com missões. No oculto, trabalhando entre os gregos macedônios e entre os romanos. Mas o projeto vai desfiando. 33 anos, a 27 antes de Cristo. Aí vem Herodes de Roma, ordenado, e vai reconstruir o templo. Aonde? Em cima do monte. Reconstruir, reformar o templo de Zorobabel. Aí o glamour vem. Quando o glamour vem, a corrupção piora. Aí Deus olhou para o projeto e disse, eu já investi tanto. Eu já mandei profetas, mensageiros, eles mataram, apedrejaram. Mas eu investi de novo. E agora eu vou mandar o melhor que eu tenho. Eu vou mandar o meu próprio filho. Para restaurar Israel. E aonde é o lugar dele? Em cima do monte Jerusalém, Monte Sião. Aí vem Lucas, capítulo 2. Lucas diz que Maria tem Jesus. Com 40 dias, ela pega o menino. E eu acho lindo, gente, que sempre tem alguém que não desiste. Porque Lucas, capítulo 2, versículo 25, diz que no meio desta crise, no silêncio de Deus, ainda tinha um crente
que não tinha cargo, que não tinha paletó, não era sacerdote, mas tinha o coração missionário, que orava dizendo: Deus, não deixa eu morrer antes de ver o renovo no investimento, de ver a tua glória voltar para aqui, para cima do monte. Aí agora Jesus nasce, aí a partir do versículo 22 do mesmo capítulo, aí Maria termina o período da purificação, 40 dias, aí agora vai levar o menino para onde? Para cima do monte, para o lugar do templo, que era o lugar dele. Aí agora Maria e José pega Jesus com 40 dias e leva para o templo. Quando ele vai para o templo, aí quem era o sumo sacerdote Caifás não entendia nada de religiosidade, porque era um ajeito político de Roma com a Judéia. Então ele não entendia, mas naquele dia, quando Maria vai para o templo, o Espírito Santo vai na casa do missionário Simeão e diz: Simeão, vai para o culto hoje, Simeão, vai ter novidade hoje. Ele vai para o culto. Quando Jesus entra no templo nos braços de Maria, nenhum sacerdote dá atenção, mas Simeão olhou e disse: tem algo diferente. Não aguentou a pressão, correu, pegou o menino nos braços no meio da igreja, levantou e começou a gritar: Senhor, agora pode me levar, os meus olhos já viram a tua salvação, a glória dos judeus e uma luz para os gentios. 42 gerações. Mateus 1:17. De Abraão até aqui. E deu errado. Expulsaram Jesus do templo, não deram atenção. 12 anos depois, festa da Páscoa. Todos os galileus vêm, Jesus com 12 anos. Termina a festa, para casa. Procuram, cadê o menino Jesus? Tá não, volta para Jerusalém. Vamos procurar, 3 dias de busca. Cadê ele? Não acharam. Ele estava onde? No templo. Jogaram fora. 18 anos se passaram. Aí ele vai voltar agora com 30 anos, aproximadamente. E ele não vai mais para o templo. O maior investimento agora vai para o Jordão, porque o verdadeiro sumo sacerdote do 8º turno de Abias, da ordem de Zacarias, estava lá, João Batista. Olhe, quando ele vai chegando no Jordão, não precisou carta de apresentação, não precisou credencial de evangelista, não precisou diploma de doutor, de mestre, não. Quando João vê ele, estava ocupado, para o batismo e começa a gritar: é ele, é ele, é ele, é ele, é ele. Quem é ele? É dele que eu tenho falado. Mas quem é ele? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele. Veio para os que eram seus. João capítulo 1, versículo 11. Veio para o seu, para Israel, e os seus o rejeitaram. Aí ninguém, nem o inferno, nem a natureza ia acreditar que ele fosse investir nos gentios, que ele fosse investir em nós. Jesus começa a pregar. O evangelho dele, segundo Paulo registrou em 1 Coríntios, se tornou escândalo para os judeus. Dava raiva. A palavra escândalo é aquilo que fere o costume ou as tradições de um povo, de uma cultura. Então a palavra que ele pregava, que era trazer de volta ao homem a originalidade da eternidade através dele, não entrava no coração dos judeus e causou escândalo. Todas as vezes que ele foi para Jerusalém, deu errado. Os evangelhos sinópticos falam de 5, João fala de 1, salvo engano. 90% ou mais do evangelho foi pregado no norte, na Galileia. O ministério de Jesus, quase 100% foi na Galileia, porque em Jerusalém tudo deu errado. Era para dar certo, deu errado. 5 vezes deu errado. Então ele vai começar a pregar esse evangelho com quem? Com os analfabetos, porque os doutores não queriam.
É por isso que esse evangelho é simples. É por isso que ele não depende de diploma. Ele só quer o coração quebrantado. Os maiores avivamentos foram por homens que às vezes nem falar direito sabiam. Ele vai evangelizar agora, trazer esse evangelho. Pode olhar, 4.000 anos de história, que o investimento vai dando errado. De Adão a Abraão, 2.000. De Abraão até Jesus, 2.000 anos. 42 gerações só de Abraão e deu errado. Aí agora ele vem e vai começar a divulgar a mensagem de salvação, de trazer o homem de vida eterna em si. Junta 12 homens e vai propagar esta mensagem do norte para o sul. Qual era a diferença? É que ele dizia: ele é da Galileia, é de longe. O currículo dele não é de Jerusalém. Ele não mora em Jerusalém. Ele não habita em Jerusalém. É da Galileia. Serve não. Mas quando ele começa a pregar, qual era a diferença? É que no meio de Jerusalém, em cima do monte, tinha culto todo dia e no sábado especial. Mas quem entrava frio, saía gelado. Quem era doente, saía pior. Quem era aleijado, saía mancando mais ainda. E a história começa a aparecer. Apareceu um profeta na Galileia, está longe de Jerusalém, e está fazendo virar a coisa de ponta cabeça. O que é que está acontecendo? Onde ele passa, o cego está voltando a enxergar, o aleijado está andando. Quem não tem esperança volta a ter. Que evangelho é esse? E ele está pregando vida eterna. Divulgando esta palavra. O investimento foi alto. Chegou um dia que ele disse: vamos para Jerusalém. Os discípulos disseram: Senhor, mas querem te matar. Mas é necessário que eu vá. Quando chegou em Jerusalém, em vez de recebê-lo, vão prendê-lo. Em vez de reconhecê-lo, vão julgá-los injustamente. Ele começa a sofrer e a chorar por dentro, por ver a incredulidade. Eu já fiz 14 estações algumas vezes e você chora todas as vezes que faz. Vai ser chicoteado, condenado, como um investimento de Deus para poder a gente entrar. Porque os judeus tinham direito, mas nós não tínhamos. Os judeus tinham acesso e nós não. Para nós gentios tinha o soregui, que era uma cerca de tijolo, ou desse negócio como a gente faz de construção, fora do templo, que dizia: se um gentio ultrapassar, é responsável pela própria morte. Lá dentro tinha um véu de 20 metros de altura, 10 centímetros de espessura, 300 sacerdotes para movê-lo, e só um homem podia entrar judeu, e a gente estava fora. Aí ele abre mão do próprio filho. Para poder a gente entrar. Depois de condená-lo, depois de massacrá-lo, vão condená-lo como maldito, e ele não vai levado para cima do Monte Sião. Ele vai ter que morrer fora de Jerusalém, no Monte Gólgota, de frente para o Monte Sião. O lugar era para o Monte Sião, era para receber ele lá. Mas agora, como lá não é lugar de morte, é lugar de vida, ele vai ter que morrer fora. Está vendo o que Deus fez para a gente entrar? Tornou Jesus maldito por causa de nós, para investir de novo. Por isso que quando ele está em cima do monte, desfigurado, a pressão lá embaixo, o sangue caindo, ele olha para o Monte Sião e diz: Pai, perdoa,
Eles não sabem o que estão fazendo. Quando ele expira, parecia que a esperança tinha acabado. Mas a Bíblia diz que na manhã do terceiro dia, o investimento vai dar certo. A morte é vencida, o pecado é vencido. E o próprio Deus entra no túmulo, quebra a corda da morte e arranca ele de lá. Volta a viver. Quando ele volta a viver. Lembra que eu disse que o investimento, você analisa e quer retorno? Ele não desiste dos apóstolos, dos discípulos. Aí eles reúnem depois da ressurreição. E agora a fé acrescenta, ele viu. Aí vem Atos 1 e 4. E estando com eles, concluindo, deu esta ordem. Veja que é uma ordem. Não é um pedido, é uma determinação. Porque se fosse um pedido, os discípulos não ficavam. Tudo deu errado ali. Senhor, nunca deu nada certo, a tua morte. É uma ordem. Fiquem em Jerusalém. Mas tudo deu errado desde o começo. Fiquem aqui, que agora vai dar certo. A colheita vai ser farta. Fiquem e esperem a promessa. Lembra do investir e dentro de. Lembra quando nós fomos criados? Foi o Espírito dentro de. Eles ficaram. Jesus vai concluir a conversa. Atos 1 e 8. Bem baixinho o teclado, Atos 1 e 8. Recebereis, leiam, mais 1, 2, 3. Que há de vir e ser-me-eis para ele. Tanto aonde vai começar, por onde? Por onde é que vai recomeçar? Diga para quem está ao seu lado, ele é especialista em investir aonde tudo deu errado. Vai começar em Jerusalém, vai para Judéia, vai para Samaria, e agora vai para toda a terra, que o projeto original é esse, toda a terra. É assunto os céus. Quando ele sobe os céus, aí ele diz, Pai, até aqui, desde a queda de Adão deu errado. Ele ficou nu, mas eu prometi à minha igreja que agora vai dar certo. Derrama o teu espírito como era no começo. E agora até aqui é sobre, mas agora eu quero ele dentro deles, como era no começo. Aí vem Lucas dizendo que papai diz, agora estava esse grupinho de quase 120 missionários amedrontados no cenáculo. De repente vem o barulho como de um vento impetuoso, enviamento, e enche toda a casa, e o Espírito vem sobre eles. Mas não termina aí. Pela primeira vez esta frase vai apresentar, e todos foram cheios. Para encher tem que entrar. Eu não encho esse copo sem botar nada dentro, vai ficar vazio. Era o que acontecia no Velho Testamento. O Espírito vinha e não entrava, mas agora ele vem e entra, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E agora ninguém segura mais. Em 4.000 anos não decolou. Em 2.000 anos, aí a nós aqui fazendo a festa. Por quê? Porque começaram em Jerusalém, começaram a sacudir Jerusalém de ponta cabeça, pregando este evangelho que a gente prega hoje. Quando os terminarem em Jerusalém, aí vem os gentios, aí Deus pega os gentios e leva o evangelho para a África, por meio de um preto, o etíope vai pregar este evangelho na África. Quando o povo de paz, ele sai da África, aí Deus pega os gentios e sacode a Samaria, também através de Filipe, judeu.
Não, ele agora enche a Judeia e vai encher o que? A Ásia. A Ásia vai receber a palavra. Depois da Ásia, aí o evangelho não para e vai para a Europa. Depois da Europa, vai para a América Central. Depois da América Central, ele chega na América do Sul. Chega na América do Sul, no norte, lá no Belém, invade ao norte, chega no Nordeste. Em 1927, o poder pentecostal chega em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Em 1948, chega no Vale do Aço, pregando o evangelho de Jesus. E olha nós aqui, dizendo: ele vem. Isaías 53 ano 11, ele virá e verá o trabalho doloroso que ele fez e ficará satisfeito. Diga para quem está ao seu lado: ele é especialista em investir onde tudo deu errado. E agora deu certo. E qual é a maior alegria? Fique de pé, por favor. É que ele vai voltar. Mataram ele fora dos montes de Jerusalém e Sião. Mas a história bíblica diz que quando ele voltar, vão ter que engolir. Ele vem saltando por onde? Deixa eu ver se a equipe de louvor me ajuda. Ele vem saltando por onde? Os montes de onde? Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua igreja, te esperando para cantar. Bora! Vire para esse crente que está do seu lado, vire para ele aí. Se for íntimo do mesmo sexo, melhor. Olha para ele e diga: ele não vai desistir de você. Ele é especialista em investir aonde tudo der errado. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Talvez, missionário, missionária, você queria parar. Alguma coisa deu errada. Te esperando. Ele é especialista. Ah, pastor, mas você é um investimento. Ele não vai abrir mão de você. Receba força. Ele vai voltar para Jerusalém. Levante a cabeça. Se você puder, abraça essa pessoa aí, abraça ela. Abraça ela. Profetiza no ouvido dele. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Você é um investimento alto. Você é um investimento alto. Apaixonada, te esperando para dançar. Adore. Você é um investimento alto. Nada de parar. Firme. Tinha alguém mais importante que você. Tinha alguém mais doido que você. Mas ele investiu em você. Pode até ter ouvido: você não vale nada, mas é o investimento dele.
Pastor, eu vou parar porque eu errei. Você errou, mas ele é especialista e no que der errado, ele não vai desistir de você. Talvez você parou e é hora de recomeçar. Ele está voltando para o retorno, para o colheita. Todo investidor espera o retorno e ele vai vir para pegar o retorno. Sim, Deus, renova ele agora. Renova ela agora, Senhor. Receba renovo do Espírito Santo agora, missionário, missionário. Eu não vim aqui doutrinar você. Eu vim te mostrar o valor que você tem. Eu vim te mostrar o quanto foi investido para você entrar. Eu vim te mostrar que apesar dos teus fracassos, dos teus erros, Ele não vai desistir. Você custou caro. Nenhum investimento foi tão caro como nós. Os anjos eram justos. Adão foi criado adulto. Israel foi eleição. O que justificava Israel era o sangue de novilho, prata e ouro. Mas nós não. Não foi coisas corruptíveis como a prata e o ouro. Mas foi o precioso sangue de Jesus. Você custou caro. Eu quero saber se tem alguém para Jesus nesta noite. Eu quero saber onde está um filho afastado, que pensou que Deus tinha desistido dele, que era um investimento fracassado. Mesmo que você fracassou, é noite de recomeçar, porque Deus é especialista em recomeçar aonde der errado. Deixa eu ver onde tem a primeira vida para recomeçar. Deixa eu ver onde tem a primeira vida para recomeçar. Se você estiver perto de alguém, traga ela, traga ele. Diga que ainda há esperança. Diga que ele é um investimento de Deus. Venha, filho, venha. Venha. Venha, filho, venha, filho. Venha. Venha, investimento de Deus. Cadê a segunda vida? Venha, ela pode estar aí pertinho de você. Eu vou devolver o microfone, mas venha. Aleluia. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar, enquanto houver fôlego vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que
mistério